E aí, pessoal? Não entrou ninguém ainda. Boa noite, pessoal. Vou deixar o pessoal entrar um pouquinho aqui. Vamos começar a nossa live sobre pensão alimentícia. Mentira para você. Não existe pensão na guarda compartilhada. Eu vou convidar a doutora Letícia para conversar com a gente. Vou esperar o pessoal entrar aqui um pouquinho. Boa noite. Deixa eu avisá-la aqui. Para ela entrar. Vou convidá-la, vou chamá-la aqui. Vou mandar um recado para ela. Estão me ouvindo? Vocês conseguem me ouvir? Alguém aí avisa se vocês estão ouvindo. Se o áudio tá bom, porque eu tô usando um fone horroroso aqui porque o outro tá ruim. Tá. Tá, só vamos esperar ela entrar então. Opa, boa noite. Olá, boa noite, Márcio. Boa noite, doutora Letícia. Doutora Letícia, ela é advogada familiarista. Ela estava outro dia num programa de televisão aqui no Rio Grande do Sul, na RDC TV, falando sobre pensão alimentícia. Foi um programa muito interessante. Ela estava discutindo com uma advogada de Brasília sobre o Instituto da Pensão Alimentícia, guarda compartilhada, custos, necessidades da criança, supremo interesse do menor. E aí eu pensei, poxa, eu vou convidá-la, vamos fazer aqui no perfil uma conversa, um bate-papo sobre isso, para conversar sobre a evolução do direito de família, a evolução da própria guarda compartilhada. E a gente fez um título bastante provocador, né? Porque ela fez um final do programa, assim, muito. A fala final dela foi bastante questionadora. Eu até recortei, coloquei no meu perfil aqui, viralizou. Né? O pessoal, quem é essa advogada? Quem é essa advogada? Eu disse, vou trazê-la para conversarmos. E aí a provocação, né? Mentiram para você. Não existe pensão na guarda compartilhada. Por que não existe, doutora Letícia? Vou Exatamente. começar com uma bola queimando, assim, Já uma provocação, né? deixar quicando, né? Então Por tá. que não existe? Obrigada. Primeiro, Márcio, muito obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui conversando com vocês e fazendo parte, né, dessa evolução aí da pauta da alienação parental, né? Combate à alienação parental. Então, por que não existe, na verdade, a pensão alimentícia quando é guarda compartilhada? A guarda compartilhada, é um instituto que ela vem trazer visa o melhor interesse da criança e do adolescente, né? Então, assim, na guarda compartilhada, o que seria? Basicamente, todos os interesses dessa criança e desse adolescente, eles deveriam ser atendidos por ambos os genitores. Isto é, tanto a parte da prestação de alimentos, né? De escola, roupas, enfim, todas essas necessidades materiais da criança, né? Que ela deveria ser atendida por ambos os genitores, igualmente ou pelo menos proporcionalmente. Então, considerando essa participação ativa
de ambos os genitores, não haveria necessidade de haver, né, o pensionamento, né, a fixação da pensão alimentícia. Né? Então, ao meu ver, e assim como muitos outros advogados de família também, né, têm essa mesma visão de que é errado a fixação da pensão alimentícia nos casos onde nós temos a guarda compartilhada. Porque, afinal de contas, a guarda compartilhada ela é justamente aqueles casos onde os pais da criança têm a liberdade de decidir tudo a respeito da vida dessa criança, né? Então, é onde vai estudar, o que vai comer, o que vai vestir, né? Se vai ou não vai ter plano de saúde, enfim, né? Tudo isso vai ser acordado entre os genitores, ou deveria ser, pelo menos. Então, seria basicamente isso. Um ponto importante que a gente tem que fazer uma distinção aqui para quem está assistindo é que, obviamente, nós dois não concordamos com a ideia de que guarda compartilhada é um regime de divisão de responsabilidades que não engloba o tempo de convivência. A guarda compartilhada é essencialmente um regime em que a criança mora com ambos os genitores. Ambos os genitores participam intensamente do dia a dia da criança. Não faz sentido vida dessa criança. Não vai haver pensão alimentícia quando a criança mora noutra cidade e um dos genitores tem a custódia física da criança e exclusiva. E o pai visita, ou a mãe visita nas férias, ou um final de semana a cada 2, 3 meses. Isso, do meu ponto de vista, isso não é uma guarda compartilhada, isso é uma guarda unilateral. A guarda unilateral é o regime onde a criança mora com apenas um. Na guarda compartilhada, tende-se que a criança more com ambos. Então, ambos participam do dia a dia da criança. E por isso que a pessoa tem não só a custódia física do a criança está comigo e gasto dinheiro com ela, mas eu sei as necessidades, eu conheço a realidade do meu filho porque eu estou presente na vida dele. Hoje, ontem ele estava comigo, aí amanhã ele vai para casa da mãe, ele volta, ela me telefona e diz, olha, o tênis dele tá, eu estou vendo que o tênis dele está ruim, vamos comprar um tênis e tal, ou olha, nós temos que trocar o colégio, esse colégio não é bom, o que tu achas e tal. Então, essa é a ideia, e ela necessita do envolvimento no dia a dia, da custódia física, não das visitas semanais a cada final de semana, mas esse convívio. E o ideal é que esse convívio seja estabelecido do modo mais igualitário possível, visando, como diz a legislação, a convivência equilibrada, não é mesmo? Equilibrada. Exatamente. Então, Márcio, sobre isso que tu está comentando, eu acho muito importante a gente esclarecer primeiro para todo mundo que está nos ouvindo agora ou vai assistir depois, né, que existem algumas diferenças, né? A gente precisa deixar bem claro o que é guarda, o que é regime de convivência, o que é pensão alimentícia, né? O que é residência fixa, né? Tudo isso são coisas distintas, né? O legislador, quando ele trouxe o regime da guarda compartilhada como sendo o regime principal, a regra geral, né, ele tinha melhores das intenções, na verdade. Né, porque qual era a intenção? Era justamente trazer o genitor, né, porque na maioria dos casos era o genitor que acabava sendo afastado do lar, afastado da convivência dessas crianças. Então, trazer o genitor para mais perto, né, para ele ter mais contato, mais convívio, também ter direito, né, e voz ativa na tomada de decisões da vida dessa criança. O problema disso, Márcio, foi que o legislador, né, dispôs tudo isso que a gente sabe, né, que tá lá na lei, todo mundo tem acesso, pode ver. Mas, na prática, o que acaba acontecendo? Na prática, a gente vê, né, uma fixação de pensão alimentícia como se ainda estivéssemos na era da guarda unilateral. Por quê? Porque na maior parte dos casos, no papel está escrito que a guarda é compartilhada, mas na maioria das vezes, na verdade, não é uma guarda compartilhada. Na maioria das vezes acontece que essa criança reside com a mãe, em 90% do tempo, ela visita o pai, que esse é outro termo que eu acho que nós, pelo menos advogados familiaristas, nós não utilizamos, porque pai não visita, pai convive, né? Família, quem visita é parente, né?
Pai e mãe têm direito à convivência com essa criança, né? Convivência com a família materna, convivência com a família paterna, tá? Então, o que acontece na maioria das vezes? Nós vemos muito, são fixações de decisões judiciais, onde a criança reside na casa da mãe, né, durante os dias da semana, e nos finais de semana são alternados entre a casa do pai e a casa da mãe. Então, a gente tem 30 dias no mês, acaba que no fim das contas, essa criança ela permanece em média 26 dias com a mãe e 4 dias do mês com o pai. Né? É um percentual muito pequeno. Né? E qual é o problema disso? O problema disso é justamente esse que nós vivemos hoje, né? Que são decisões onde dizem que existe uma guarda compartilhada, mas que, tendo em vista o tempo, né, que essa criança passa com a genitora acaba tendo o poder de escolha na vida prática dessa criança muito maior, de forma muito mais forte, mais potente, né, do que o genitor, que acaba não conseguindo participar, justamente por não haver um regime de convivência equilibrada. Né? Então, isso acaba sendo um prejuízo, né, para os pais e para as crianças, né, e um reflexo também dessas decisões que nós vemos nos dias de hoje. Um outro reflexo que nós continuamos vendo é, embora a guarda seja compartilhada, ainda assim, considerando esse contexto em que a criança passa a maior parte do tempo na casa da mãe, também os juízes continuam fixando pensões alimentícias para o pai pagar, né? Sim. Então, assim, acaba que a mãe, na vida prática, ela tem o poder de escolha, né? O pai, muitas vezes, ele pouco participa, mesmo morando na mesma cidade, né? E tendo condições de ter contato com essa criança, mas são fixadas pensões alimentícias, ora de valores exorbitantes, ora de valores irrisórios, né? Por quê? Porque são considerados apenas os rendimentos do pai, né? E a gente não vê muitas vezes o juiz pedindo, né, para a mãe apresentar um contra-cheque e demonstrar o poder dela também de bancar essa criança, né? De participar dos custos dessa criança. É uma lógica, na verdade, todo o processo ele segue uma lógica de guarda unilateral, não é mesmo? Em nenhum momento há um pensamento de compartilhamento da guarda. Ela é um simulacro, esse compartilhamento. Não há uma ideia de compartilhamento. A ideia de que o representante legal da criança é a mãe. Aliás, um advogado me mandou essa semana uma decisão sobre isso, que dizia que o detentor do lar de referência é o representante legal da criança. Era uma discussão sobre valores de pensão alimentícia, quem pode cobrar ou não, um ou outro. Uhum. E a decisão dizia isso. Então, comentava contigo antes de entrarmos aqui. A mãe, geralmente, ela entra com o processo, né? Então ela diz, eu quero que o meu filho estude numa escola, vou dar um exemplo aqui, que custa R$1.000. Eu vou pagar 200 e o pai vai pagar 800. Então a pensão tem que ser calculada nesses 800 dele. Em geral, o pai, na contestação, ele não contesta a escolha da mãe. Ele contesta um valor, ele vai dizer, não, eu não posso pagar 800, eu posso pagar 700. É uma discussão sobre quanto ele pode pagar do que ela disse que ele deveria pagar. Mas isso também não é uma lógica de guarda compartilhada, porque o pai poderia muito bem responder, eu não concordo com a escola de 1.000, acho que a escola de 1.000 não é uma escola boa, eu quero que ele estude numa escola de 2.000 e a mãe vai pagar 1.200. Por que essa via de mão dupla não ocorre? Porque a lógica é de guarda unilateral. A criança vai morar com a mãe vai apresentar as necessidades e o pai vai fornecer, porque o pai é visto como provedor. A mãe é a cuidadora e o pai é provedor. A ideia do que nós estamos defendendo aqui é que ambos devem ser vistos como cuidadores e provedores. Uma relação dupla, mútua. Os dois são provedores, os dois são cuidadores, deve dividir o cuidado. E aí, se eu posso... Qual é o ponto aqui? Bom, se tem pensão, então o juiz teria que fixar para ambos. Ele teria que avaliar a renda de ambos e dizer, olha, vocês não vão chegar
um acordo, então eu vou ter que decidir sobre vocês, pelo menos alguma parte, então eu vou fixar pensão para os dois. Sim, e aí você tira a barganha que geralmente as mães têm, como elas têm a pensão, elas têm o poder, elas decidiram. Se o pai diz, olha, eu sei, esse ano eu não vou poder pagar os 800 da escola. Uhum. Melhor, vamos lá, a mãe entra em contato em janeiro com o pai e diz, olha, eu não vou poder dar os 200 daquele valor do colégio, nós vamos ter que trocar o colégio, porque deu um problema aqui, um vazamento no banheiro, eu vou ter que trocar todo o piso, vaso e tal, então vai ser difícil, eu vou ter que priorizar a casa. O que acontece? O pai diz, então, tudo bem, fazer o quê? Ou eu coloco esses 200, ou a gente muda o colégio. Um pai não pode fazer isso, mesmo tendo a guarda compartilhada. Ele vai ter que entrar com um pedido de alteração do quanto ele paga. Sim, porque a mãe de pode redução da pensão alimentícia, né? Então ele tem Senão ele vai e aí ser executado e vai ser preso. E outra coisa, Márcio, isso se ele conseguir, tá? Porque eu tenho casos de cliente meu que veio me procurar e já passou por situação semelhante a essa, de ser fixado um valor muito acima do patamar que ele tinha condições reais de pagar, e ele, mesmo com muita dificuldade, vinha pagando, pagou por um tempo, até chegar um momento onde ele não tinha a menor condição de seguir pagando aquele valor. E aí entrou na justiça através da Defensoria Pública para conseguir reduzir o valor da pensão alimentícia. E ele mesmo me contou, essa semana passada, a gente conversando num atendimento, e ele me disse, doutora, eu fui ridicularizado pela juíza, pela mãe do meu filho e pela advogada dela. Né? Então eram 3 mulheres em cima de mim, me cobrando sobre algo que eu não tinha a menor condição. Aquilo estava totalmente fora do meu orçamento. Né? A defensora, o defensor público não compareceu depois, atrasado na audiência, e ele ainda teve o prejuízo de a juíza negar o pedido de redução do patamar de pensão alimentícia. Então, quer dizer, mesmo ele comprovando judicialmente que ele não tinha condições de seguir pagando aquele valor, isso na época da pandemia, etc., mesmo assim, a juíza não aceitou, né? E aí, depois, o que aconteceu? Ele foi executado, né, pela mãe dessa criança, e hoje ele está com mandado de prisão expedido em cima dele, né? Ele basicamente está aguardando ser preso, né? E por quê? Não porque ele não foi atrás, ele seguiu pagando, mas ele pagou aquilo que ele tinha condições. Ele perdeu o emprego, ficou desempregado, não tinha, né? Então, assim, é uma falta de sensibilidade do judiciário muito grande. É uma falta de empatia muito grande do judiciário. Que eu ia dizer que justamente esse tratamento, é o que a gente usou a expressão shaming, né, na propaganda da live, é esse constrangimento, essa ideia de que você é ilegítimo para reclamar e dizer, olha, eu não tenho dinheiro, eu estou sem dinheiro, eu fiquei desempregado e tal, você é maltratado, você é visto com desconfiança. Eu conheço um pai, um caso semelhante a esse. Foi fixada uma pensão para ele, baseado no escritório, ele é dentista, num consultório que ele tinha. Só que é um valor tão alto de pensão, nós estamos falando aqui de classe média alta, que as pensões são 10 mil, 12 mil, 8 mil, não é pensão de R$200, como as pessoas pensam. E aí, assim, eu conheço o processo dele. Ele fica 14 dias com as meninas, são 2 filhas, a mãe fica 16. Mas é fixado um lar de referência. Por que tem um lar de referência se é 14 dias com um e 16 com o outro? Sim. A mãe da criança ganha mais do que ele, porque isso também é comum. Essas ideias que a gente vê, há uma sociologia muito barata no direito de família, cheio de clichês bobinhos. A mãe ganha menos, a mãe é a vítima das relações. Não é verdade. Na classe média alta, as mulheres estão ganhando mais do que os homens porque elas estudam mais do que os homens. Isso é um dado que a sociologia tem registrado há pelo menos 25 anos. As mulheres estudam mais do que os homens. Elas tendem a não casar com homens que ganham menos do que ela, mas ao longo do processo, às vezes elas começam a crescer profissionalmente, o sujeito não cresce tanto, esse pai se separam até por causa disso, esse pai ganha menos do que essa mãe, a custódia é conjunta, de 14 dias com um, 16 dias com o outro, ele não tem condições de
pagar essa pensão porque é ele que paga. Só porque ele é homem. A única razão é porque ele é homem. Não tem outro argumento. Porque se fosse com base na ideia de que quem ganha mais paga mais, que é um clichê que é usado por aí, ela que pagaria. Porque ele ganha Exatamente. menos. E veja bem, ele vendeu o consultório justamente porque ele estava correndo atrás para pagar o valor. E ele é cobrado hoje por um valor que ele supostamente ganha pelo escritório, consultório que ele já vendeu. Ele está com pedido de revisional há 3 anos e não é apreciado pelo juiz. Uhum. E aí ele diz, não, mas eu quero que pelo menos o juiz me negue, que aí eu recorro. Que o juiz sentou em cima do processo, fica lá enrolando e fica uma discussão, e ela põe coisa, ela fala que era relacionamento abusivo, aí eles começam a discutir a relação, aí vai para o estudo social, e ele diz, mas eu só quero uma liminar, alguma coisa que me diga, não, porque aí eu recorro. E ele está sendo exaurido financeiramente, e veja, ele tem a custódia conjunta, ele tem a guarda compartilhada, ele não escolhe nada, ele não participa nada, e ele é duplamente cobrado, porque ele paga os 14 dias, quando as crianças estão com ele, e ele paga para uma mulher que ganha mais do que ele. Ele diz, olha, ela é professora universitária, ela é dentista também, tem um escritório, tem um consultório, ganha muito bem, e eu sou concursado, ele é profissional num serviço público, mas ela ganha mais do que eu. E o cálculo de quanto ela ganha não entra. E aí você tem o shaming, porque ele é visto como um mau pai. Veja, ele fica 14 dias com as crianças. Esse é o shaming. Exatamente. Então, a gente tem duas problemáticas aqui, né, Márcio? Eu vejo, assim, dos relatos que a gente escuta, enfim, no escritório, que são daquelas famílias pobres, né, onde a guarda é compartilhada, e aí muitas vezes aquela pensão realmente acaba sendo fixada, mas é irrisória, né, para os custos daquela criança, e aí as mães elas ficam sobrecarregadas, né, isso a gente sabe que também acontece bastante, né, no outro ponto, né, nós temos também famílias de classe média alta, onde os pais, eles muitas vezes ficam, como tu bem mencionou, né, eu conheço outros casos também, em que o pai, ele fica metade do tempo com os filhos e ainda paga uma pensão alimentícia que muitas vezes acaba excedendo bastante o valor das necessidades daquela criança, que também isso é uma outra questão que a gente poderia falar, né? Porque para onde está indo esse dinheiro, né? Se o custo de uma criança é 1.000, 2.000, 3.000, por que fixar uma pensão de 8, 10 mil reais, né? Então, assim, muitas vezes a mãe também tem um bom salário, né? Numa guarda compartilhada, quem define o que uma criança precisa sou eu. É o guardião. Eu sou guardião, tanto guardião quanto tu. Por que é a tua... Esse é um dos pontos. Para mim, o grande questão não é só a custódia conjunta, é a autonomia. Na verdade, é negada ao homem a autoridade parental, porque ele não pode dizer, ele não pode definir quanto ele acha. Porque há uma criança, tem a ver com shaming, mas há uma criança que os pais não gostam dos filhos, não cuidam dos filhos, não sabem o que os... E essa parte do shaming é muito importante nós mencionarmos, né, justamente isso, porque nos casos de uma família de classe média alta, enfim, Só está caindo o sinal da doutora Letícia. A divisão dos custos, né? A gente vê muito, no máximo, uma divisão igualitária. Então, quer dizer, eu posso o sinal está ruim, está caindo para mim, não sei se pro... O meu ou o teu? Não, eu não estou te vendo muito bem, está dando o som está muito ruim. Melhorou? Vamos ver agora sim. As últimas frases eu não ouvi, não sei se as pessoas ouviram, eu não ouvi. Eu estava falando e para mim caiu a tua, né? Mas agora tá me ouvindo bem, né? Eu estou dizendo que foi o teu que caiu, né? Dela caiu do sim. Tá, então tá. Vamos lá, então. Está ruim, doutora, está falhando dela. Agora tá bom. Já peguei. Agora